champs, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de bioquímica. Nessa aula, vamos estudar a bioquímica dos ácidos nucleicos. Bom, champs, vamos lá. Inicialmente, você precisa saber que ácidos nucleicos são formados pela união de nucleotídeos, tá? Então, o que é um nucleotídeo? Preste atenção aqui, ó. Um nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato formado por uma pentose, um açúcar, e formado por uma base nitrogenada. Tá aqui. Então, um nucleotídeo é formado por isso. Então, veja que o grupo fosfato está ligado ao açúcar e o açúcar está ligado à base nitrogenada. Tá? Então, como exemplos aqui de ácidos nucleicos, a gente vai ter o DNA e o RNA. E esses dois são formados pela união de nucleotídeos, tá? Então, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, um nucleotídeo que está se ligando a outro nucleotídeo, e por aí vai, tá? Essa ligação que está acontecendo aqui, ó, é sempre da posição 5' para a posição 3'. Por que da posição 5' para a posição 3'? Porque esse 5 e esse 3 está associado ao carbono da pentose, tá? Por exemplo, esse fosfato daqui, ele está ligado ao carbono 5 dessa pentose. Já esse fosfato daqui, ele vai estar ligado, ó, ao carbono 3 da pentose. Aí ela se liga nessa sequência, ó. Primeiro para o 5, depois para o 3. Primeiro para o 5, depois para o 3. Então, isso daqui vai definir para a gente, ó, deixa eu botar aqui, o sentido de leitura do nosso material genético. Quando a gente está no colégio, né, a gente aprende que para ler da maneira correta, você deve ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. É a mesma coisa no DNA, champs. Para você ler o DNA da forma correta, você deve ler o sentido 5' para o sentido 3'. Então, tudo dentro das nossas células, elas vão acontecer dessa forma. Tá? Então, se uma célula precisar produzir a proteína, essa proteína será produzida fazendo a leitura do nosso DNA, do sentido 5' para o sentido 3'. Então, a leitura aqui no caso, ó, será de cima para baixo. Beleza, champs? Então, veja, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nucleotídeo, né? Então, um nucleotídeo, ele é formado por grupo fosfato, que vai se repetir sempre, tá? Seja no DNA ou no RNA, vai sempre ser o mesmo. Agora, o que vai mudar do DNA para o RNA a respeito da pentose é o seguinte. A pentose do DNA é a desoxirribose, ó, desoxirribose, enquanto que a pentose do RNA é a ribose. E olha aqui, champs, a diferença entre a ribose e a desoxirribose é exatamente isso aqui, ó. Essa hidroxila daqui, no carbono 2, ó, tá completa, e aqui no carbono 2 da desoxirribose tá faltando o oxigênio. Então, a desoxirribose simplesmente é uma ribose desoxi. É uma ribose sem um oxigênio, tá? Não bote aí sem oxigênio não, tá? Porque ela tem oxigênio ainda, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. É uma ribose sem um oxigênio, ou com um oxigênio a menos, tá bom? Agora as bases nitrogenadas. Existem as seguintes bases nitrogenadas, ó. Existe a citosina, que a gente representa pela letra C, a timina pela letra T, a uracila pela letra U. Essas bases nitrogenadas aqui, ó, são as pirimidinas. Já as bases nitrogenadas, conhecidas como a adenina, representada pela letra A, guanina, representada pela letra G, essas bases são chamadas de purina. Observe que as pirimidinas, elas vão apresentar um único anel, enquanto que as purinas, ou púricas, elas vão apresentar 2 anéis. Tá? Não se preocupe muito com a fórmula estrutural não, tá? É mais interessante que você saiba quem são as pirimidinas e quem são as purinas, tá bom? Uma outra observação é isso daqui, ó. A timina a gente encontra apenas no DNA, enquanto que a uracila a gente encontra apenas no RNA. Tá bom, champs?
Bom, existe uma regra para o pareamento de bases, tá? Como os nossos ácidos nucleicos eles vão funcionar. Por exemplo, sabemos que o nosso DNA ele é formado por uma fita dupla, né? Então temos uma fita aqui e uma fita complementar. Ou seja, as mesmas informações que eu tenho na fita 1, eu vou ter na fita complementar, na fita 2, tá? E essas duas fitas, elas estão pareando exatamente graças a essa regra de pareamento de bases. São as bases nitrogenadas que mantêm, né, a interação entre essas bases nitrogenadas que mantém essas duas fitas unidas. Aí a regra de pareamento é a seguinte, tá? No DNA, vamos usar o DNA como exemplo aqui primeiro. No DNA, toda a guanina vai se ligar com a citosina e toda a adenina vai se ligar com a timina. Essa interação, essa ligação que está acontecendo aqui no DNA, acontece da seguinte forma. A guanina interage com a citosina de uma outra fita através de 3 pontos de hidrogênio, enquanto que a adenina interage com a timina de uma outra fita com 2 pontos de hidrogênio. Então, essa é a regra de pareamento de bases no DNA, tá bom? O RNA, a gente sabe que o RNA ele é formado por uma única fita, tá? Logo, tecnicamente, essa regra de pareamento de bases não se aplicaria entre as moléculas de RNA, porque elas não são pareadas, mas elas podem se aplicar quando o RNA vai parear com outro RNA, por exemplo, quando o RNA mensageiro vai parear com o ribossomal ou com o transportador, ou então, quando o RNA mensageiro vai fazer o processo de transcrição pareando com o nosso DNA. Aí sim, essas regras de pareamento de bases se aplicam também a ele, tá? Então vai acontecer da seguinte forma, ó. O RNA vai ser assim, a guanina vai interagir com a citosina, né, igual ao DNA, mas a adenina ela vai interagir com a uracila. Por que isso acontece? Porque não tem timina no RNA. No RNA você encontra apenas a uracila. Então eu posso dizer que a timina é exclusiva do DNA e a uracila ela é exclusiva do RNA, tá bom? Mesma coisa aqui também, ó. 3 pontos de hidrogênio, 2 pontos de hidrogênio. Beleza, champs? Aí vê, mais algumas informações aqui para você. Deixa eu colocar aqui em cima. Se eu te disser assim, temos aqui essa fita de DNA, tá? Esse trecho aqui de DNA. Se eu te disser assim, nesse trecho de DNA eu tenho 30% de guaninas, tá? Nesse DNA aqui, nessa molécula inteira, eu tenho 30% de guaninas. Com essa informação, tu consegue descobrir a porcentagem das outras bases nitrogenadas também. Por exemplo, se você tem 30% de guaninas na molécula, você já sabe que tem também 30% de citosinas. Por que você sabe disso? Porque você sabe que toda guanina se combina com citosina, tá? E aí você tem 30% mais 30%, 60%. Para 100, faltam quantos? 40%, exatamente. Faltam 40% e eu ainda tenho 2 bases nitrogenadas. Então eu posso concluir que 20% é de adenina e 20% é de timina, tá? Essa relação aqui, né, entre proporções, né, de bases nitrogenadas numa molécula de DNA, né, essa combinação aqui, foi definida por Chargaff e seus colaboradores. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico. Primeiro, como eu já falei, ele é um material genético que apresenta fita dupla, né? Então ele vai possuir informações para todas as atividades celulares, tá? Esse material genético, né, esse DNA, ele também tem capacidade de replicação, ou seja, ele tem capacidade de fazer uma cópia dele mesmo, tá? Então esse processo que você está vendo aqui embaixo, ó, é exatamente o processo de replicação do DNA. E observe que existem algumas enzimas que estão participando desse processo de replicação, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a topoisomerase. Para acontecer o processo de replicação, primeiro começa com a topoisomerase. A topoisomerase tem essa função aqui de girar a molécula. Tanto é que alguns livros podem chamar isso aqui de DNA girase também. Tá? Deixa eu botar aqui para você, ó. DNA
girase. Tá assim, DNA girase, gira. Tá? Porque ele está girando a molécula de DNA de uma forma que as fitas fiquem paralelas e não mais helicoidais. Tá? Então, isso aqui é o primeiro. Depois, o que é que vai acontecer? Perceba que as fitas elas ainda estão unidas pelas pontes de hidrogênio. Então, vai acontecer aqui, ó, número 2, a helicase, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio para poder separar essas duas fitas. Tá? Terceiro, o que é que vai acontecer? Ó, a primase. A primase é uma enzima que vai adicionar o primer. Então, olha o primer aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é o primer. É o RNA iniciador. Tá? Esse RNA iniciador, que tem tanto aqui quanto aqui nessa outra fita, tá? Ele vai marcar o início da síntese da nova fita. Tá? Para que essa enzima daqui, ó, chamada de DNA polimerase, tá aqui em cima, ó, DNA polimerase, tá? Esse DNA polimerase, ele tem a função de sintetizar a nova fita de DNA. Então, o primer, tá aqui, ó, o primer, chique, né? Primer. O primer, ele tem a função de indicar para o DNA polimerase por onde deve começar. Então, ele chega aqui, ó, começa aqui e vai produzir a nova fita de DNA. Chega aqui, vai produzir a nova fita de DNA. Beleza? Só que veja, perceba que aqui nessa imagem eu tenho escrito aqui, ó, cadeia líder e aqui cadeia atrasada. Aqui na cadeia líder é porque essa nova fita aqui que eu estou riscando de preto, essa nova fita, ela será produzida de forma contínua. Então, consequentemente, ela será finalizada primeiro. Já essa outra fita daqui, ela não será produzida de forma contínua. Ela será produzida de pedacinho em pedacinho, ó. Vamos botar aqui assim, ó, vários pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? E por que isso acontece? Porque aqui na cadeia líder, a nova fita, ela será adicionada no sentido correto, no sentido 5 linha, 3 linha. Enquanto que na cadeia atrasada, ela está ao contrário, né? Ela está no sentido 3 linha, 5 linha. E o DNA polimerase só sintetiza no sentido 5 linha, 3 linha. Então, o que é que ele faz? Ele faz uma gambiarrazinha aqui, né? Ele vai sintetizando de pedacinho em pedacinho, no sentido correto, 5 linha, 3 linha, para poder conseguir produzir a nova fita. Beleza? E aí depois vai vir uma enzima que não está aqui, mas eu vou desenhar assim, ó. Vamos imaginar que ela tem esse formato, tá? Essa enzima daqui, ela é chamada de DNA ligase. O que é que o DNA ligase faz? Depois que esse primer, ele é removido, né? Vai ficar um espaço aqui, não é? Vai ficar um espaço entre os fragmentos de Okazaki também. Então o DNA ligase, ele vai ligar os fragmentos, vai preencher o espaço deixado pelo primer, porque o RNA iniciador não pode ficar aqui. Beleza, chaps? E a respeito do ácido ribonucleico, chamado de RNA. Esse RNA, ele tem fita simples, né? O DNA tem fita dupla, RNA tem fita simples. E esse RNA, ele vai participar do processo de síntese proteica, né? De síntese de proteínas. Porque é dessa forma que o nosso DNA vai controlar todo o metabolismo dentro da tua célula. Então, ele vai pegar as informações lá do DNA, vai transformar essas informações em proteínas, e são essas proteínas que vão definir as suas características, tá? Às vezes, não é a proteína que define a característica, e sim uma enzima que foi produzida a partir do teu DNA, e essa enzima que vai ser responsável por construir determinada característica, tá bom? Então, temos aqui, ó, 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. O RNA mensageiro, ele vai participar de um processo da síntese proteica chamado de transcrição. Já o RNA ribossomal vai participar da tradução daquela mensagem, enquanto que o RNA transportador vai transportar os aminoácidos. Vamos entender melhor como é que isso daqui vai funcionar, conhecendo aqui esse processo de síntese proteica. Veja, síntese proteica, chaps, é simplesmente a expressão gênica. É o teu gene, é o teu material genético que está se expressando. Qual é a definição de gene? O gene é uma sequência de bases nitrogenadas que codificam determinada proteína, que codificam determinada característica, tá? Então, o processo de síntese proteica é simplesmente a expressão desse gene.
Observa aqui na imagem, observa aqui esse esqueminha, tá? Então você tem o processo de transcrição e o processo de tradução. Observe que o processo de transcrição é quando a receita, né, digamos que você quer produzir a proteína insulina, tá? Então a receita daquela insulina está no teu DNA. Então o RNA mensageiro, ele é responsável por pegar a receita da insulina no teu DNA. Então tá aqui, ó, quando ele pega essa receita, ele forma o RNA mensageiro. Tá aqui o RNA mensageiro, tá? Por que isso é importante? Porque senão ele iria ter que copiar, né, transcrever toda a molécula do DNA. E não é vantagem, né? O ideal é que o RNA mensageiro faça a transcrição apenas daquele trecho de interesse para produzir apenas aquela proteína de interesse, tá bom? Então, a transcrição é simplesmente quando a informação ela sai do DNA, a informação daquela proteína sai do DNA e vai para até o RNA, tá bom? Agora, olha o que está acontecendo. Esse RNA que foi formado aqui, ele vai sair do teu núcleo, porque o processo de transcrição acontece lá no núcleo, ele sai do teu núcleo e vai até o teu citoplasma, tá? Lá no citoplasma, olha o que está acontecendo. Ele vai interagir com o ribossomo, né? Tá aqui o ribossomo, formado por duas subunidades, tá? E aqui dentro do ribossomo, encontramos o RNA ribossomal. Então, o RNA mensageiro, ó, ele entra no ribossomo para que o RNA ribossomal do ribossomo consiga ler a mensagem que ele transcreveu. Então, o ribossomo só consegue ler por conta desse RNA ribossomal, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é o processo de tradução. Então, tradução é quando a informação vai sair do RNA mensageiro e vai ser transformada em proteína. E aí, para essa transformação acontecer, precisa dos ribossomos, que é representado aqui pelo RNA ribossomal, e também vai precisar do RNA transportador. Porque, como eu falei, o RNA mensageiro, ele transcreveu a receita, tá? Então, se é uma receita, precisa de ingredientes. Então, o RNA ribossomal vai ler essa receita e vai ordenar que o RNA transportador transporte a receita para construir essa proteína. Então, olha aqui, ó, o RNA transportador, RNA transportador, vai transportar a receita da proteína, que é aminoácido, né? A gente já sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos, então o transportador transporta esse aminoácido e ele começa a montar a proteína que estudamos na aula anterior, tá bom? Então, esse aqui é o processo de síntese proteica. Beleza, James? Essa foi a nossa última aula da revisão de bioquímica. Até a próxima. Tchau, tchau.